rede de rádios do Brasil. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo aqui com o presidente do Solidariedade aqui no estado de Alagoas, o advogado eleitoral, o Adeilson Bezerra. Adeilson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes e telenautas, bom dia Osílio, Nicole, Natália, satisfação estar aqui para batermos um papo, né? Já que estamos prestes a fechar a janela partidária no próximo dia 5 de abril. Adeilson, iniciando esse papo sobre janela partidária, como se dá essa janela partidária? As pessoas elas podem migrar de partido livremente, aqueles vereadores de mandato também podem migrar de partido, aqueles prefeitos também que estão no interior do estado de Alagoas, vereadores também, eles podem migrar de partido até o dia 5, essa é a data limite. O que diz a legislação na prática nesse sentido, nesse aspecto? A janela partidária é aberta para os parlamentares, para deputados estaduais e federais na respectiva legislatura. Agora a janela é aberta tão somente para quem é vereador. Deputado está fora, né? Deputado é na legislatura seguinte, nós vamos para 2026, do dia 7 de abril do dia 7 de março a 5 de abril de 2026, vai abrir a janela para deputado estadual, deputado federal. Para prefeito, governador e senador, não tem essa de janela. Eles saem a hora que quiser, não dá satisfação nem a lei, nem o partido. A legislação é frouxa, Adeilson, nesse sentido? Nesse sentido porque o prefeito de qualquer município pode sair hoje, pode sair amanhã, não tem fidelidade partidária, né? Inventaram isso em função dos senadores e ficou isso, que para executivo não existe a fidelidade. Sai a hora que quiser, não dá nem muito obrigado ao presidente do partido, nem à sociedade. Aproveitando isso, então, quanto tempo ele pode ficar sem partido no executivo? Não tem tempo específico. Pode ficar o mandato inteiro, se eleger no partido, ser diplomado, tomar posse, após a posse, no outro dia ele pode sair, ele só vai se filiar quando ele quiser disputar um mandato eletivo novamente. Se for senador, ele fica 7 anos e pouco, né? É uma frouxidão da legislação. Você pode ser um literalmente sem satisfação nenhuma, saiu e tchau. Isso é uma aberração da legislação, né? Porque as pessoas são eleitas pelo partido. Do atual Congresso dos Deputados Federais, apenas 5% dos deputados se elegeram por conta própria. E digo isso aqui em Alagoas, o Arthur Lira teve voto para se eleger sozinho, só 5%. O restante, né, dos deputados precisaram sim dos partidos, precisaram de companheiros, de colegas para juntar votos e fazer o quociente eleitoral. Fica claro e evidente, né, que o Brasil é feito de partido, né, de pessoas que chegam ao partido. E aqui no estado de Alagoas, o Adeilson Bezerra é conhecido como o mago das coligações, que ao longo dos anos tem elegido aí deputados federais, deputados estaduais, vereadores no estado de Alagoas como um todo. Como você avalia, Adeilson, esse cenário atual da questão dessas coligações, a questão desse grande balcão de negócios que se torna nessa época, nesse período? Os dirigentes partidários não podem nem falar de quem são os componentes das chapas, porque o assédio é muito grande, as promessas econômicas também, por outro lado, também é muito grande. Como é que você vê essa questão aqui no estado de Alagoas e, sobretudo, esse assédio? São dois aspectos. Eu digo sempre que para um candidato se eleger proporcionalmente, deputado, vereador, 50% é a escolha de um partido político. Na eleição passada de governador, 6 partidos, há 30 dias das convenções, mudaram de direção. O presidente é eu faço negócio com esse, no outro dia vem lá por Brasília e tomam literalmente o partido e colocam nas mãos de adversários. De cima para baixo. 6. Né? Nesta eleição nós estamos vendo alguns problemas, por exemplo, o UB está com essa briga com o Luciano Bivar e com o advogado Rueda, conheço ambos.
Então, quem estiver nesse partido não vai acordar hoje com o partido, amanhã não sabe como vai ter a conveniência. Ou seja, a instabilidade é muito grande. A instabilidade, o que aconteceu com o PT, de uma vereadora de Maceió, todo mundo sabe, querendo entrar lá por cima, através da Gleice Hoffmann, né? Outros partidos também estão com essa instabilidade política, não jurídica, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós que construímos partido político aqui em Alagoas, e me parece que aqui é singular, realmente a gente não pode divulgar os pré-candidatos nossos. Porque, Nicole, as pessoas no outro dia começam a ir atrás, a oferecer vantagens que não vão cumprir, né? Eu sempre digo, o demitir está muito alto, diga que é menos um pouco, né? Eu oriento aos meus candidatos. São os verdadeiros mercadores de ilusão nesse período. Tem muitos nesse período, não é isso? Tem muitos. Aí eu digo que nós estamos aqui com a chapa completa, mas infelizmente não podemos muito divulgar nomes, né? Eu digo, divulgar, vocês vão receber assédio, depois me liga, presidente, fulano de tal me ligou, mas eu não disse. Eu não disse que ligar, então sustente a palavra, né? Sustente o que diz. Então, é muito complicado se fazer partido político, porque qual é a diferença nossa no Solidariedade? É que o candidato se anime e veja a possibilidade de se eleger. Né? Nós estamos numa chapa ali para eleger na média de 3 mil votos, então quem quer se eleger, quem se vê vereador nesse patamar, não vai, em tese, eu estou colocando as aspas, se vender, querer um emprego para um parente para ele, claro. Porque então não é candidato, né? Não tem projeto político. Claro. Adeilson, nessa questão dessa tentativa de se eleger, a gente tem uma coisa chamada o quociente eleitoral. A cada ano isso daí vai mudando e hoje, uma média, muito se fala, já conversei com outros dirigentes partidários, gira aí em torno de 14, 15, 16, até 18 mil votos, é o que tem dito aí a classe política, os dirigentes. Como você acredita que o quociente eleitoral deve se fazer para eleger o primeiro vereador aqui em Maceió por cada chapa, por cada coligação? Com todas as contas que eu fiz, vai ali para 15.750. Vai beirar isso. 15.750. A diferença vai ser pouca. Anote aí. A diferença vai ser pouca. Falando em coeficiente, né? A gente já coloca aqui com 27 mil votos, 28, nós já vamos para o coeficiente partidário, que é diferente do coeficiente eleitoral, vamos para a média do partido, e o Supremo Tribunal Federal, eu até falei muito nisso daí, alterou, colocou um outro critério, porque o primeiro critério para se eleger é você atingir o cheio do coeficiente. Os 100%, os 15 mil, vamos aqui fechar em 15 mil reais, 15 mil votos. O partido que tiver 15 mil votos em Maceió, elegerá o vereador, e basta o vereador ter 10% desses votos. Ou seja, é aquela conta, Adeilson, não basta ter 15.700 votos, ele tem que ter 1.570 votos, ou seja, tem que ter 10% do que a chapa teve. Ou seja, se não incorre naquele fato, não é, Adeilson, que um vereador aqui em Maceió, em determinada época, foi eleito com 300, 400 votos. Ou seja, com a atual regra, ele não passaria por esse crivo dos 10%, não é isso? Isso foi para acabar com o efeito Tiririca, o efeito Enéas, que tinha grandes votações e puxavam aqui. Aqui em Maceió teve a questão da Luiz Helena, uma eleição teve uma grande votação e puxou o nosso querido Ricardo Barbosa. Isso, exato. Lembra disso? Então foi para barrar isso. A outra etapa é um castigo para quem não fez os 100%, quem fez 80%, né, do coeficiente eleitoral, o candidato tem que ter 20%. Então, 20% quer dizer 3 mil e alguma coisa. Já é um castigozinho que deu, né? Ali. E se abriu outra possibilidade de você disputar as sobras. Porque na eleição passada, o partido que tivesse menos de 80% sequer participava do processo democrático. Agora, quem tiver 70%, 60%, vai participar sim, ativamente, e deixa sobra. Isso é um diferencial grande. Eu já vi alguns cientistas políticos dizer que isso não representa nada, mas representou aqui na eleição de Maceió, se a regra fosse hoje, 2 vagas. Não estaria eleito nem o Valmir, do PT, nem a Teca Nelma, porque tiveram menos de 80%. Exato. Né, os partidos, as coligações que eles tiveram. Então, representam muita coisa. Né? No Congresso Nacional, a regra está valendo das sobras, 7 deputados não estariam eleitos. Com mandato.
Só que o Supremo Tribunal Federal não quis mexer no mandato dos deputados e disse que a regra valeria daqui para frente. E aí, Adelson, você tocando nesse aspecto do daqui para frente, muito se fala que o TSE, os TREs da vida, eles tratam as eleições municipais como o embrião de algumas teses, de algumas questões. Como é que você vê isso na prática? Realmente acontece isso? As eleições municipais, elas servem como um grande teste para o aprimoramento do que virá no ano de 2026, por exemplo? Diga assim, eu estou na atividade política partidária, me parece aí há uns 30 anos, sempre como presidente de partido. Eu nunca participei de uma eleição que a regra fosse a mesma. Sempre mudou. Rapaz, aí, se você passar em direito eleitoral 4 anos sem advogar, ou 4 anos sem estar participando, você já está completamente passado. Já perdeu a vez, né? Então, toda vez o Congresso Nacional faz um teste nas eleições municipais. É aquela coisa, né? Se deu certo, ali a gente aplica na da gente. Se deu errado, a gente muda. Mas é muito difícil para o Congresso legislar nesse tema, porque ele vai suprimir direitos, né? Suprimir expectativa dos próprios deputados, né? Colocaram para apertar demais nessa questão da cláusula de barreira, né, que vai apertando demais. Hoje o partido vai ter que ter 2,5% dos votos no território nacional. Começou com 9, começou com 11, já vai para 13 deputados que o partido tem que fazer em todo o Brasil, distribuído em pelo menos 1/3 dos estados. Então foi apertando essa cláusula de barreira. Eu acho que daqui a uns dias já vão se arrepender, porque os partidos estão fazendo o quê? Fusões, incorporações. Estão se juntando e vão ter que se juntar mais ainda. E falo do caso específico do meu partido, o Solidariedade, né? A gente fala muito em fazer fusão, incorporação para 2026, com outra agremiação parecida, para que a gente aumente o poder de fogo nosso e possa passar essa cláusula de barreira. Adeilson, ainda falando no Solidariedade, uma questão muito específica, que é o pré-candidato a prefeito de Maceió, Lobão, que é ex-deputado estadual, ex-vereador por Maceió. Como é que você vê essa aposta do nome Lobão e também a possibilidade do Lobão também compor alguma outra chapa? Porque eu já vi algumas pessoas, alguns espectros políticos dizendo assim, que o antídoto da oposição em relação ao JHC seria unir essas forças da oposição. Por exemplo, o Rafael Brito, no MDB, ser o cabeça de chapa, e ter o Lobão, por exemplo, como vice. Eu já vi também o pessoal especulando a retirada da candidatura do Ricardo Barbosa da federação para apoiar a federação, a candidatura do Rafael Brito, ou seja, polarizar essa disputa. Como é que você vê esses dois aspectos? A candidatura do Lobão é para valer? Ele pode compor também alguma outra chapa? E como é que você vê essa questão? É melhor polarizar a oposição ou fracionar essa disputa para um provável segundo turno? Há mais de um ano, digamos assim, e se acentuou mais ainda este ano, nós fazemos parte, compomos à frente do governo Paulo Dantas. Eu sempre fui um defensor, e era vencido, que cada partido tinha que lançar o seu candidato. Eu acho que a polarização já seria o suicídio. Na polarização já estaria perdido de todas as formas. Então, eu sempre defendi que o Solidariedade, se não fosse Lobão, poderia ser o Gustavo, poderia ser um outro companheiro, né, que tivesse disposto a fazer o debate. Fazer o debate, mostrar os pontos falhos da administração. Eu sempre defendi isso. Mas me parece que agora os outros partidos estão achando também que essa é uma tese razoável, onde o PMDB terá o seu candidato, o PSB poderá ter o seu, né? Outros partidos da base, como Solidariedade, se o Lobão farrapar, vai ser por conta e risco dele. Mas já foi referendado o nome dele como pré-candidato. Se ele ceder a algum outro pedido externo, vai ser um problema dele. Mas ele já aqui foi consolidado, e eu acredito que o Lobão tem condições de fazer um debate sério, né? Ele até agora cortou até o cabelo, né? Deram uma roupagem. Deram uma roupagem. O Lobão tem várias coisas para se colocar de debates sérios, com essa questão da maconha para uso medicinal, né? Não para droga. Então, essa questão do mercado público. É um rapaz oriundo da periferia. Oriundo da periferia. Esse tem condição de fazer o debate e fazer o desgaste no governo do JHC. Eu acho que o papel da oposição é esse. Não se trata, às vezes eu vejo um jornalista e diz, alguém vai ser laranja. Não, ser laranja já é crime. Aqui do TRE de Alagoas, inclusive, caçou um candidato por praticar laranjismo.
Porque o cara ia para o debate, ali só meteu a lenha ali no outro, utilizava o seu guia eleitoral para pegar peças publicitárias já armadas para colocar no horário eleitoral dele. Então, esse candidato foi caçado. Então, a candidatura do Lobão vem sim para valer, vem inclusive para unificar o partido e, do ponto de vista estratégico eleitoral, ainda traz votos de legenda. A 77. Gente acredita que o 77 com o Lobão terá aí 1.500, 2.000 votos de legenda. E aproveitar que nós estamos falando de eleições agora de 2024, falar sobre a Câmara Municipal. Nesta eleição, passa de 25 para 27 cadeiras, e eu queria saber o que o senhor acredita, se vai ter essa movimentação, essa troca, ou vamos ter uma Câmara Municipal oriunda de reeleição e apenas acrescentar 2 ou 3 vereadores. Vai depender, excelente pergunta, eu não tinha me debruçado sobre isso não, mas isso vai depender do arranjo que o chapão do JHC vai fazer, porque o chapão, Nicole, ele começa assim, olha, nós vamos aqui eleger 18, aí se une, por exemplo, 23 vereadores, mais 4 ou 5 já sabem que vão perder, aí começa a montar posições, né? Começa um querer pegar numa posição melhor, né? Mas eu acredito que a renovação aqui sempre é pequena. Sempre é pequena, é nisso de 3, 4 vagas, o restante se repete. Mas eu acredito que de 3, no máximo 5 vagas, se os outros errarem. Se o JHC fizer um chapão, que eu acho que vai fazer, que a pressão que ele está dando é grande, e quem está no poder tem a legitimidade de fazer, né? Se fizer isso, abre mais vaga para a questão das sobras. Então é nisso que a gente, no Solidariedade, está de olho. Ô Adeilson, para além de Maceió, né, partindo um pouco para essa interiorização do partido e como o partido vem se colocando, será que a gente pode considerar o Solidariedade como uma terceira via, algo que pode ir ganhando, crescendo, aumentando sua relevância, já que a gente tem historicamente aí 2 grupos sempre muito polarizados, né, que sempre dominam muito o debate aqui em Alagoas, Arthur Lira de um lado, os Calheiros do outro. O Solidariedade ele pode seguir esse caminho do meio aí para tentar dar uma quebra nessa disputa histórica? Natália, é isso que a gente está fazendo. Nós lançamos em Arapiraca, foi referendado a candidatura do ex-deputado Tarcísio Freire. Não é? E quando nós lançamos, ninguém tinha lançado. Não é? Soube recentemente que lançaram lá também a candidatura da Fabiana Pessoa, pelo PL, mas nós estamos em Palmeiras, estamos em Arapiraca, aqui em Maceió, nos grandes colégios nós estamos com candidatos. Rio Largo, com o doutor Zé Ivan, né, em em Coruripe, com o Marinho, em Delmiro Gouveia, com o Hilton Damasceno. A nossa ideia é, nos grandes colégios eleitorais, nos 10, 12 principais, lançarmos candidatos, independentemente do resultado, mas vamos participar ativamente e tentar mesmo ser essa terceira via. Adeilson, como é que você avalia esse cenário de polarização nacional do Brasil, esse cenário de polarização política? Qual o reflexo que ele traz para as eleições municipais? Por exemplo, você acha que esse debate ele vai ser feito? Por exemplo, o JHC é o candidato ainda do bolsonarismo? É o candidato do deputado federal Arthur Lira? O candidato do MDB é o candidato do Lula? Você acredita que essa polarização ainda vai se dar, ainda vai se refletir nas disputas municipais, ou é um assunto que vai ser deixado um pouco de lado? Eu acredito que é tema principal de qualquer gabinete de partido, de qualquer sede de partido. Nós estamos atentos a isso, sabemos que Maceió, me parece, se eu não estou enganado, foi a única capital do Nordeste onde Bolsonaro se sagrou-se vencedor e ainda se aumenta. Então, que o candidato que ele for com um discurso só para o lado do PT, ele pode se acabar. Mas pode ter um candidato que faça o discurso defendendo o legado do Lula e outro do Bolsonaro. E um outro ali no meio termo. Eu acredito muito no candidato de centro. Nós estamos fazendo o plano do governo do Lobão, o discurso dele, amoldado com pesquisas eleitorais, para ele ter um discurso de centro. Porque não tem jeito. Impressionante. Quem votou no Bolsonaro, até hoje, independentemente, Lula pode fazer 1000 vezes, Bolsonaro, na cabeça de uns, não fez quase nada, mas é uma força pela pauta dos costumes.
E aí outra coisa, eu estava dizendo, vou escrever inclusive sobre isso hoje, o STF inclusive está errando muito, porque está puxando essa pauta das drogas, está puxando a pauta do aborto, que é tudo que o eleitorado do Bolsonaro está contra. Então está fazendo uma campanha já eleitoral. Né? Então a gente está vendo isso daqui, a gente sabe que o Maceió tem esse perfil tradicional, conservador. Então o candidato que for, ele tem que ter esse perfil também, não pode ser muito progressista. É assim que a gente está armando o Lobão. Mas, Adeilson, João, completando o que você está falando, a gente vem observando nos últimos tempos o prefeito JHC se distanciando, se descolando um pouco dessa imagem do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? Tentando ali uma neutralidade para não ficar tão ligado a essa questão do bolsonarismo. Será que ele utilizaria essa força bolsonarista para poder trabalhar na sua campanha? O JHC, eu sempre brinco, ele é o mágico, porque ele é do partido do Bolsonaro, é do PL, mas não se assume bolsonarista. E não recebeu o Bolsonaro aqui em Alagoas. Foi a mãe que recebeu lá no aeroporto. É o mágico. Se ele tenta ficar ali mais distante, é como se ele tivesse à espreita. Mas como o Adeilson respondeu na pergunta anterior, é a questão do centro. As pesquisas, as quales que os analistas estão vendo aí, o candidato mais ao centro vai ter uma certa vantagem. Então, assumir uma bandeira partidária ideológica realmente deve ser perigoso nesse momento. Acredito que ele também tem sua equipe muito boa de avaliação, faz inteligência artificial como ninguém, né? Utilizou esse daqui, o Instagram, como ninguém. Eu disse a um político antigo aqui de Alagoas, vocês estão no tempo ainda do release, da notinha, de mandar uma nota, né? Não é isso, isso aqui é uma rapidez. Do papel, né? Uma rapidez. Então, falando especificamente do JHC, né? Ele não assume as posições dele, mas faz muito bem isso e você não sabe o que ele é. Então, ele tanto agrada ali setores da esquerda como da direita, né? E nisso, eu falando de Instagram, isso... Eu acho que os candidatos, o Bozinho, devem investir muito em contra-inteligência artificial. Né? O TSE baixou essa norma, né, de crime cibernético, sobretudo a criação de bonecos, a criação... Eu esses dias mandei para um deputado daqui de Alagoas a fala dele falando algo que ele não falou. Ele disse, eu estava bêbado, mas foi a voz da inteligência artificial que criou aquele dali, deepfake. Aí você vai ter que, pelo menos o Solidariedade, oficialmente, vai investir em contra-inteligência, porque o Zap, né, o WhatsApp não vai deixar. Vai chegar tanta fofoca no seu Zap, no seu, claro, da Nádia, que a gente... Rapaz, quem mandou? Exato. Se você não for rápido e descobrir de onde foi o IP, quem enviou, quem produziu, né, para poder denunciar a justiça eleitoral, a eleição é muito rápida, né? A gente começa a eleição, são 45 dias. Muito rápida. Então, se beneficia já os candidatos conhecidos, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, o prefeito atual domina muito bem isso daqui, e quem tiver no tempo do release e do telefone ainda, vai estar acabado. Vai estar com problemas. Quero agradecer demais a participação hoje aqui no Jornal da Manhã do Adeilson Bezerra, presidente do Solidariedade, advogado especialista em direito eleitoral. Adeilson, quero fazer o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades e deixar um espaço aqui para suas considerações finais. Excelente, agradeço a vocês, né? Até perder minha caminhada matinal, mas a gente colabora com o processo eleitoral e também convida as pessoas para se filiarem no Solidariedade, que nós temos assim, segurança política e jurídica. Então agradeço e um bom dia a vocês. Muito obrigado, Adeilson Bezerra, mais uma vez. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o nosso querido Bitoca na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o sextou, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.